Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, trazendo aquela dica moralizada de um conteúdo que muita gente tem dificuldades, que é a vírgula, que vai ser encaixada ali em questões relacionadas à pontuação. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso aqui ressaltar. Essa não é uma aula completa sobre vírgula, não faremos aqui uma aula predominantemente gramatical. Eu quero trazer alguns macetes sobre vírgula aplicada à redação. Tá? A vírgula será aqui aplicada à redação. Então, não será aqui uma aula com regras, resolução de questões, nada disso. É apenas uma dica para que você possa melhorar o seu desempenho nesse aspecto. Claro que quando se fala de norma culta da língua portuguesa, e é claro, a língua portuguesa como um todo, ela é absolutamente complexa, né? É um idioma que tem quase 400 mil verbetes, é uma língua de origem latina, que é claro, é uma língua, como dizem, né, a língua é um ser vivo, né? Ele é um elemento vivo e que se modifica o tempo inteiro. E é claro que a língua portuguesa ela tem suas características que tornam, por vezes, o estudo complexo. Afinal de contas, nós estudamos língua portuguesa desde a pré-escola, chegamos ao nível superior e não a dominamos de modo geral. Então, é importante que a gente, enfim, tenha ali situações em que a gente consiga, de alguma maneira, entender o funcionamento desses elementos e fazê-lo de forma prática. Eu sempre digo que redação é uma disciplina que ela é predominantemente prática, afinal de contas, você só aprende a escrever escrevendo. Contudo, é fundamental que a gente entenda que a gente precisa entender a teoria, mas pensando na redação, a gente não vai ficar fazendo análise morfológica, sintática, semântica dentro da confecção de um texto. Se você imaginar que o tempo ideal de confecção de um rascunho de redação é 1 hora, você não vai ficar lá pensando, ó, essa aqui é uma oração coordenada assindética. Aqui nós temos um verbo, temos um substantivo, aqui tem um pronome, aqui tem um adjetivo. Cara, esse tipo de análise ela não vai ser feita no texto. Isso é algo muito mais inato, algo muito mais instintivo. E é claro que você precisa treinar isso, mas desde que você saiba o funcionamento daquele elemento e a partir disso você saiba aplicar, ok? Primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que vírgula, né, criou-se aí uma ideia de que vírgula é para dar uma pausa de respiração. Guerreiros, isso não existe de modo geral, né? Uma pausa de respiração na leitura, isso não procede. Na verdade, a vírgula ela serve para separar, isolar e destacar elementos dentro da composição da frase, tá? E é claro, para também auxiliar na coerência textual, para que ela auxilie no sentido daquela sentença, tá? Afinal de contas, há diversos casos em que se você tira a vírgula, o contexto semântico ele é perdido. Então a gente precisa lembrar dessas duas coisas, tá? A vírgula ela serve para destacar elementos que precisam ser destacados na frase, tá? E, fundamentalmente, auxiliar na parte semântica. Então, esse sinal de pontuação serve para isso, tá? Então, eu criei aqui rapidamente uma sentença para que a gente possa rapidamente fazer uma análise dela e aí entender o funcionamento da vírgula dentro desse contexto. Olha só, a Constituição Federal de 1988, documento de superior hierarquia jurídica no Brasil, perceba, guerreiros, que essas duas vírgulas aqui funcionam como um aposto, tá? Ou seja, aposto. Qual a ideia do aposto, né? É justamente dar uma explicação, atribuir uma característica a um termo anterior. Então, esse aposto se refere à Constituição Federal. Por isso é isolado por vírgula. Então, uma das funções da vírgula é isolar o aposto. Então, toda vez que você for caracterizar um elemento anterior, do tipo, Lego Fontes, vírgula, professor de redação da cidade de Vitória da Conquista, vírgula, diz sempre o bordão, para cima deles. Então, é uma característica do professor Lego Fontes. Portanto, eu tenho aqui um termo que deve ser isolado por vírgula, que não é optativo, é algo obrigatório. A vírgula também serve para isolar vocativo, mas vocativo a gente não utiliza na redação de modo geral, né? Na dissertação argumentativa, sobretudo. Então, se eu disser, ei, você aí, então o ei deve estar isolado, mas a gente não utiliza muito isso, então a gente não precisa tratar muito dessa regra, já que nós estamos falando de uma situação aplicada. Determina que o Estado deve promover saúde, educação e segurança pública. Por que essa vírgula entrou aqui? Porque a vírgula também tem essa função de separar elementos com a mesma função sintática e dentro do aspecto enumerativo. Então, saúde, educação e segurança pública, tá?
Então, nesse caso, como eu enumerei aqui 3 elementos, saúde, elemento 1, educação, elemento 2, e o I, que é uma conjunção aditiva, traz aí o elemento 3. Então, a vírgula aqui ela serve para separar esses elementos que têm a mesma função sintática para todos os cidadãos, tá? E aqui o período ele é finalizado. Agora, eu tenho que chamar a atenção, vou até tirar esse vermelho daqui, que esse aqui nesse caso é o período 1, tá? Esse aqui é o primeiro período, aqui nós temos o segundo período dessa constituição aqui de um possível parágrafo, tá? Agora, se você for analisar, a gente precisa entender, como eu chamo desse processo aplicado, né? É fundamental que a gente entenda o que fazer, mas sobretudo o que não fazer. Por exemplo, o Estado deve, ou seja, o Estado aqui é o sujeito desse período. O Estado deve, então não pode haver uma vírgula aqui, porque eu separaria sujeito de verbo. Então, essa vírgula aqui, ela não pode existir, tá? Assim como também eu não posso separar o verbo dos complementos, ou que nós chamamos de predicado. Então, o Estado deve, né? Deve promover. Aqui nós temos uma locução. Eu não poderia colocar uma vírgula aqui. Regra geral, não se coloca vírgula depois de verbo, a não ser situações excepcionais, tá? Mas, em geral, não se coloca vírgula depois de verbo. Então, lançou o verbo, cuidado com a vírgula. Então, não se separa sujeito de verbo e verbo dos seus complementos. Então, nós já sabemos aqui também o que não fazer, tá? Outro ponto importante, perceba que o todavia é uma conjunção adversativa, ou seja, qual é a marca que esse elemento de coesão dá? Ou seja, eu vou contrariar, eu vou trazer algo diferente daquilo que eu mencionei anteriormente. Guerreiros poderia ser uma vírgula aqui, até poderia, né? Aqui no caso seria letra minúscula. Só que qual é o ponto nesse caso da construção do parágrafo? E aí eu estou falando da vírgula aplicada. Se eu lançasse uma vírgula aqui, o período ficaria demasiadamente longo e aí eu incorreria em um outro desvio gramatical que seria uma justaposição sintática, ou seja, um período muito longo. Então o que eu faço? Eu mantenho o ponto, tá? Eu mantenho o ponto, beleza? No entanto, eu vou aqui separar essa conjunção adversativa do restante da frase. Aí você fala, Guerreiro, por que isso acontece? Né? Por que eu vou isolar? Porque a conjunção é um complemento, né? A ordem canônica da frase é sujeito, verbo e complemento. Então, quando ele está fora da sua posição canônica, eu isolo. Claro, os gramáticos ainda não têm um consenso absoluto sobre isso, mas o que a gramática diz? Que elementos com até 3 termos, né, você é obrigado a colocar uma vírgula para isolá-lo, por exemplo. Esse aqui é um termo só, todavia, se fosse em primeira análise, seria obrigatório. Em primeira análise, 3. Mas nesse caso é todavia. Mas se nós pegarmos a convenção, o ideal é que a gente isole esse termo e aí continue a frase. É perceptível que as aludidas benesses ainda estão, por vezes, no plano teórico. Olha só essas vírgulas aí. Guerreiros, é importante que se diga que toda vez que há uma quebra na frase, é interessante que você isole por meio de vírgulas, por exemplo. Eu poderia lançar isso aqui lá no início da frase, né? Todavia, por vezes, é perceptível. Poderia, e também teria que ser por vírgula, porque há uma quebra. Perceba que a frase continuaria se eu não lançasse esse termo normalmente. É perceptível que as aludidas benesses ainda estão no plano teórico. Mas se eu dissesse ainda estão no plano teórico, eu generalizaria. Eu quis trazer um termo que quebrasse essa ideia genérica. Então, estão por vezes, e aí eu isolo por vezes no plano teórico, ok? Então, toda vez que houver uma quebra, né, via de regra, você vai isolar, e a vírgula serve para isso, para isolar termos que, via de regra, não estão ali na sua posição canônica, na sua posição que seria a posição de ordem. Nesse caso, nessa quebra, eu lanço aí esse isolamento por meio da vírgula. Lembre, uma das funções da vírgula é isolar termos. No plano teórico, pois, guerreiros, a vírgula antes do pois, né? Muita gente, já vi gente colocando, por exemplo, vírgula ou ponto antes do pois. O pois é uma conjunção explicativa, então, nesse caso, o pois ele é precedido pela vírgula, ok? Então, a gente não pode esquecer que, nesse caso aqui, o pois, ele é precedido por vírgula, pois, ou porquê, ou, enfim, qualquer termo aí que desse a ideia de explicação. Aí você fala, Guerreiro, mas há o pois também no sentido de concluir, né? Mas esse pois, por vezes, também pode ser deslocado e isolado por vírgula, por exemplo. Elucida-se, pois, tá? Que o Estado não cumpre com alguns deveres que são atribuídos a ele. Então, elucida-se, pois, seria elucida-se, portanto. Então, pois também
tem essa outra finalidade. Mas, de qualquer forma, seria isolado por vírgula. Então, no plano teórico, pois a população sofre sem os direitos básicos garantidos pela Carta Magna. Então, rapidamente, a gente já entendeu que a vírgula isola essas quebras que há dentro de algumas sentenças, ela isola termos aí no início da frase, então, por exemplo, conectivos interparágrafos, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, devem ser também isolados por vírgula, deve isolar aposto, não pode colocar vírgula depois do sujeito, né? Separar sujeito de verbo ou verbo de complemento. Então, rapidamente, você já viu algumas coisas que você deve fazer, algumas coisas que você não deve fazer e algumas coisas que você pode ou não fazer. Por isso, guerreiros, eu sempre digo, o estudo da gramática ele é fundamental na redação. Contudo, lembre-se sempre, o estudo que eu tenho que fazer é um estudo aplicado à minha redação para que eu diminua a minha margem de erro. Claro, é muito difícil que você não erre nada na redação? É muito difícil. A nota máxima, ela em geral é muito difícil. No Enem você nem precisa não errar, né, acertar tudo. Né? O Enem ele te dá esse salvo-conduto. Mas toda vez que você aplica a regra na prática, isso vai ficar muito mais tranquilo para você aprender. Então, essa coisa de ficar memorizando regra o tempo inteiro é algo que, por vezes, pode parecer complicado, porque a ideia é que você aprenda a utilização de modo inato, de modo instintivo, claro, entendendo a teoria, mas, sobretudo, no processo de prática. Beleza? Se esse vídeo fez sentido, te ajudou, curta, comente, compartilhe. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre, vocês já sabem, para cima deles, para cumprir a missão deste canal, que é auxiliá-lo a produzir a melhor redação da sua vida. Vamos para cima.